Let's go. Você tem que se colocar numa posição de servir. Eu sirvo as marcas que eu trabalho, eu sirvo as pessoas que eu lidero. E o meu papel é trazer para essas pessoas, para essas marcas, o melhor da verdade, da revelação, do que eu puder ter para entregar para elas. Muito bom. Daniel, obrigado por estar aqui. Obrigado vocês, obrigado pelo convite. Obrigado. Tô Eu muito lembro feliz. quando eu cheguei na Zion, na verdade já estava aqui há um tempo, eu quero que ele se apresente, obviamente, mas a primeira menção que eu ouvi do Daniel foi do pastor Teófilo. Nós estávamos numa reunião de liderança, o pastor Teófilo estava falando sobre cultura, sobre como nós percebemos a cultura no ambiente. E aí ele estava falando assim, teve um dia que o Daniel Tomaso, ele estava aqui, e aí ele me chamou de canto e ele falou assim, eu já ganhei a cultura de vocês. Aí o Teófilo, como? Ele falou assim, vocês têm a excelência dos americanos, a honra dos japoneses, e eu consigo ver a paixão dos brasileiros na sua adoração. Então eu consigo ver como a cultura da Zion tem uma fusão. E aí o pastor Teófilo trouxe como uma referência de como nós precisamos aprender sobre a percepção de cultura. E esse é o cara que Deus trouxe para estar falando com a gente aqui. Então muito obrigado, Daniel, por estar aqui. Boa lembrança, não lembrava dessa história, mas é verdade, aconteceu mesmo. Ninguém mentiu até agora, pessoal. Estamos bem, estamos aproveitando bem. Daniel, me conta um pouco, quem é o Daniel de Tomás? Me fala um pouco sobre você. Bom, para quem é da Zion, assim, eu toco guitarra aqui. Então eu falo também, como você pode perceber, além de tocar guitarra. Mas profissionalmente eu sou publicitário. Eu fiz uma carreira inteira na área de estratégia, trabalhando em agências grandes, para marcas grandes. Eu sou casado com a Carla, que está ali. A gente é pai da Paula e da Pietra. São duas gêmeas lindas que chegaram pela via da adoção. Elas têm 12 anos. A gente está aqui há 11 anos na Zion. Elas chegaram quando a gente já estava aqui, alguns meses. Isso foi um testemunho muito legal. E eu amo poder compartilhar, amo poder falar sobre estratégia. Eu sou sócio de uma escola de estratégia chamada Sandbox. E eu amo falar desses temas e poder falar que é ver tudo isso se encontrar. Assim. Falar sobre adoção, falar sobre o reino de Deus, falar sobre estratégia, aqui onde eu toco guitarra, tudo junto. Então, eu fico muito feliz. Fala um pouco mais sobre a sua paixão por música, porque é quando todo mundo... Você vai vir nas Zion, você vai ver ele tá tocando no Alto Monte, ele tem guitarras. Primeira vez que eu fui na casa dele, eu vi a coleção de guitarras. Eu falei, cara, ele ama música. Me fala um pouco mais sobre a sua paixão por música. Eu sou muito apaixonado por música e por adoração. Música e adoração não são a mesma coisa, ou pelo menos não são a mesma coisa o tempo todo, né? E eu amo muito os dois. Eu lembro que uma certa época do meu ministério, antes de estar aqui na Zion, eu estava num momento muito difícil, assim, ministerialmente, no louvor, onde eu estava. E era uma situação muito desconfortável. E eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu sempre vou fazer parte do louvor, da adoração. Não importa o que acontecer. Podem querer, eu vou tocar o violão na reunião em casa, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou ter isso. E eu lembro quando eu fiz esse compromisso, foi um momento muito importante para mim, porque demorou algum tempo ainda para as coisas entrarem no lugar, mas elas entraram, e eu tenho muito prazer em poder servir em adoração e viver encontros. No Alto Monte, a gente fala que a nossa visão é promover encontros com o poder e o amor de Deus através da adoração. E eu fico muito feliz de eu poder viver esses encontros e poder fazer parte disso. E eu também sou apaixonado por música. A gente não adora só quando a gente está tocando, e eu gosto muito. Então, eu leio sobre música, eu escuto música, ouço tudo que você imagina e me divirto demais assim fazendo música, porque é muito bom, cara. Que incrível. E depois a gente vai conhecer um pouco mais da história do Daniel e da Carla, a relação deles com paternidade. Eu acredito que a sua relação com a adoração tem tudo a ver com a questão do sacerdócio também, essa questão da paternidade que está dentro de você. E depois a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso. Bora. Trazendo um pouco de contexto, aqui no Eclectus nós ouvimos alguns testemunhos aqui hoje, foi uma bênção, testemunhos sobre fé, e como Deus ele tem nos ensinado sobre fé. Nós trouxemos uma mensagem aqui recentemente sobre como viver uma vida que nos exige fé.
Mas muitas vezes eu percebo que nós temos a dificuldade de sairmos de uma vida de fé, da teoria, daquilo que nós cremos, para a prática. Ou como eu consigo andar em confiança, que eu consigo viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, passando agora para o assunto de carreira, da sua trajetória profissional, define para a gente o que é um pensamento estratégico, que hoje é a sua função, é o seu chamado profissional, e como nós podemos ter uma mente estratégica para estar correspondendo àquilo que nós cremos para a nossa vida. A gente, às vezes, quando pensa no ambiente profissional, a gente pensa muito em estratégia no momento do planejamento do ano, né? Não, então junta todo mundo, faz um workshop, rabisca a parede. Talvez você esteja fazendo estratégia nesse momento, mas você está fazendo estratégia todo o resto do tempo que você está reafirmando essas decisões e fazendo essas decisões acontecerem novamente. Eu sempre gosto de pensar num paralelo de esporte, assim, né? Você tem um plano para um jogo. A gente vai jogar mais na defesa, vamos deixar a posse de bola para outro time e vamos jogar no contra-ataque. Mas aí o lateral direito do outro time é expulso. O que você vai fazer? Você vai fazer uma outra escolha que tem a ver com como você quer ganhar aquele jogo. Corta e leva isso para o trabalho. Como é que eu faço a marca que eu trabalho, ou então a empresa, ou o projeto que eu estou fazendo, chegar onde quer chegar? Que caminhos eu tenho, que caminhos eu não tenho para isso? O processo dessa reflexão é a estratégia, é o exercício de estratégia. Pensamento estratégico é você pensar levando tudo isso em consideração. E aí que vem o valor disso, que não está só na nossa vida profissional, mas em tudo. Todo dia a gente está num jogo que a gente está tentando ganhar. A gente está tentando ganhar. Eu sou pai e eu quero ganhar com as minhas filhas. Eu quero formá-las, convencê-las, incentivá-las a chegar num lugar determinado que eu imagino que é o melhor para elas. Assim, como que eu consigo fazer isso? Esse processo de reflexão é a estratégia. Por isso a gente gosta de pensar muito com pensamento estratégico. É o jeito que você pensa, que você aplica e que ele é muito valioso, né? Profissionalmente é muito valioso. Quando você vai pegar pesquisas, tem pesquisas, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, de quais habilidades do futuro vão ser as mais valiosas. E todas as habilidades assim são muito relacionadas a pensamento estratégico. Então, solução de problemas, capacidade de análise, capacidade de imaginar soluções, são habilidades totalmente relacionadas a pensamento estratégico e por isso que ele é tão valioso para tudo, para o trabalho e para fora dele. Então, antes de sermos estratégicos no trabalho, isso é uma atribuição para a vida. Com certeza, porque eu acho que assim, ó, a gente fala muito sobre liderança na Zion, né? Vocês já ouviram bastante sobre liderança, uma visão da igreja, né? E eu falo que a gente tem liderança e estratégia não são a mesma coisa, mas são muito ligados. E a gente fala que a gente tem que liderar a nossa própria vida, ter essa autoliderança. A reflexão de como a gente vai exercer essa liderança, como a gente vai fazer para chegar onde a gente quer, essa é a estratégia acontecendo. É a hora que você está decidindo, será que eu vou... Seu filho fez uma coisa que você não queria. Você vai dar uma bronca agora, você vai esperar para falar depois, você vai dar uma consequência dessa maneira ou da outra maneira. Por que você vai falar? Essas escolhas que você está fazendo é que você está fazendo estratégia, no fim das contas, entendeu? E eu estou dando um exemplo assim, em parentalidade, mas é esse processo que faz a gente chegar, por isso que ele é muito mais do que só o trabalho. Porque muitas vezes a gente trava aí, né? Na nossa vida, e aí certeza. trava no trabalho, trava nos nossos sonhos, trava no ministério. E tem uma coisa, né, que assim, que adiantando assim, né, as pessoas não se sentem sempre confortáveis em se rotular estratégico, em aceitar isso assim. Quem aqui fala assim, eu sou uma pessoa estratégica? Fala, levanta a mão. Quem fala, eu sou uma pessoa estratégica? Dá meio uma vergonha, né? Não é todo mundo que levanta. Fala, eu sou. O outro acha, assim, que tudo mais, como a gente é estratégico. Porque alguém que é estratégico parece alguém muito inteligente, né? Fala, nossa, parece que aquela pessoa é demais, aquele cara é estratégico. Você fala assim, né, essa caixa de som é estratégica, essa caixa de som já é melhor.
Ela já é melhor porque ela é mais estratégica. Assim. Ela não erra, não falha. Ela é demais. Ela está colocada de maneira perfeita. Sabe assim, a gente coloca a estratégia num pedestal. Assim, ela parece muito importante, né? Mas ela não está tão assim. Não é uma coisa que pode estar tão distante da gente, que a gente precisa trazer. É uma habilidade. Pensa em estratégia mais como uma qualidade inata, assim, uma coisa que você tem ou você não tem, e pensa mais como uma habilidade. A habilidade a gente treina, a habilidade a gente adquire, e a gente precisa adquirir essa habilidade porque ela vai fazer muita diferença na nossa vida e muita diferença na nossa carreira. Muito bom. Eu vou até complementar isso, mas eu quero apontar, faça as suas perguntas. Você que já está aqui no Eclex há um bom tempo, você já sabe que nós temos um formulário, que você manda a sua pergunta, vota na pergunta de outra pessoa, e aí depois eu vou trazer algumas aqui para o Daniel também. Então, nós vimos aqui que a minoria levantou a mão que se acha alguém estratégico. Daniel, como eu consigo avaliar se eu sou uma pessoa estratégica? Como eu consigo fazer essa autoavaliação e responder isso também? Eu acho que assim, a questão é menos sobre você se avaliar, será que eu sou ou se eu não sou? Será que eu sou ou não sou? É assim, será que eu estou à altura desse rótulo? E é muito mais sobre você entender como faz pensamento estratégico. Muito bom. E como ele acontece, porque é uma habilidade. Então, eu gosto muito de pensar em... Vou pegar um exemplo bíblico assim de estratégia, que eu gosto muito. Acho que um grande exemplo é José do Egito. Se você perguntar, José do Egito foi uma pessoa estratégica? Acho que todo mundo ia levantar a mão e falar, pô, ele foi uma pessoa estratégica, né? Ele pensou, ele adivinhou os sonhos, ele planejou, ele fez aquilo acontecer, ele trouxe a família dele para o Egito. E é verdade, tudo isso é verdade, assim. Mas como isso aconteceu? Eu estava relendo, antes de vir para cá, estava relendo Gênesis 41, que é quando o faraó tem um sonho, que ele não entende, e ele fala, quem pode entender o sonho? O copeiro lembra de José, estava esquecido na prisão. E aí ele fala, aquele cara pode interpretar sonhos. Ele vira para José e conta o sonho e fala, eu ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. E José fala assim, isso não vem de mim, vem de Deus, me conta que eu interpreto. E aí, quando ele conta, ele não só recebe como revelação de Deus a interpretação daquele sonho e o que aquilo significa, mas ele também entende qual é a pergunta que estava sendo feita ali. Qual era o problema? Lembra do sonho? Vacas gordas comiam as vacas magras, espigas cheias comiam as espigas ressequidas. Qual era a pergunta que se apresentava? A gente, às vezes, não enxerga essa pergunta que está se colocando. A gente não enxerga, a gente fala, ai, meu Deus, e agora? Vai dar fome? Ou então, ai, meu Deus, vai ter bastante comida, me dá um boi desse aí para eu comer. Sei lá, a gente reage, não sabe como fazer. A pergunta que se coloca é, como a gente pode vencer a fome? Então, o jogo é a gente contra a fome, certo? Eu preciso ganhar dessa fome aí. Acho que a primeira coisa que a gente consegue se sentir sendo mais capaz de pensar estrategicamente, é em toda situação que está na nossa frente, tentar enxergar qual é a pergunta que está aqui, qual é o jogo que está sendo jogado. Entendeu? Então, vou lá. O seu filho errou. Qual é o jogo que está aqui? Qual é a pergunta que está na frente? Ah, o seu chefe te pediu para fazer uma coisa? Qual é a pergunta que está... E a pergunta nunca é direta, né? Assim, José enxergou uma coisa invisível. O cara falou lá do boi, comeu o boi gordo, a vaca, comeu, falou, isso aí é 7 anos de coisa. Não era direto, assim. Você sempre tem que fazer a cabeça doer um pouquinho para entender o que está acontecendo. Ele conseguiu enxergar o jogo, ele conseguiu fazer uma escolha. Lembra que eu falei, a definição de estratégia é fazer escolhas sobre a forma de vencer um jogo. Então, o jogo é a gente contra a fome. Qual era a escolha que ele tinha ali? A gente pode tentar evitar que a fome venha, ou a gente pode se preparar para esse momento. Eu não posso fazer os dois, eu vou ter que fazer um ou outro. Na hora, ele já pensou, o melhor caminho eu não vou tentar evitar que a fome venha, porque Deus deu o sonho 2 vezes, ele está decidido que ele vai fazer. A fome vai vir. Então, o que a gente precisa fazer é como eu não vou sofrer essa fome. E enxergou uma maneira de fazer isso. A cada ano, a gente vai guardar 20% de tudo que render, a gente vai colocar em silos, vamos colocar tudo ali. Todas essas coisas, na verdade, elas só partiram porque José, lá no começo da conversa,
resolveu entender o que estava acontecendo. Fala, o que está acontecendo aqui? Sempre que você se faz essa pergunta, você já está entrando mais nesse modo, porque daí você vai poder escolher e decidir da maneira certa e fazer isso executar da maneira correta. Então, podemos entender que todo bom pensamento estratégico, ele sai de um problema bem revelado, bem Com certeza. clarificado e estabelecido. Então, eu tenho uma clareza em relação ao problema que está na minha frente. Eu acho que você falou uma palavra para mim que eu adoro, que eu falo em aula, que é clareza. Assim, estratégia é uma coisa meio invisível, né? Assim, por exemplo, você vê um jogo. Vocês já viram um jogo de... Não sei se vocês já viram. Se é pecado também, vocês viram, não viram, vocês podem contar. Mas já viu um jogo de pôquer na TV? Jogo de pôquer, você vê as cartas, os caras estão apostando. Não jogue pôquer, não aposte, não é boa ideia. Mas você vê a carta. Você vê a carta, você vê o cara de óculos escuros blefando, você vê o boné, você vê o cara ganhando, o cara fazendo, você sabe, você vê tudo. Mas, assim, a estratégia não é a carta. A estratégia não é o boné, não é o óculos. A estratégia é alguma coisa que está atrás disso, parece, sabe assim? Que está invisível. Você tem que meio que se conectar com essa coisa invisível, que foi o que José fez ali. O que é esse sonho aí? O que é esse treco? Então, você começa, a partir dali, entender o que está acontecendo em cada fato, em cada problema, e, como você falou, sempre parte muito de um problema, essa é a nossa matéria-prima. Assim, falar, qual que é o problema aqui? Qual que é o... Não ter medo daquilo e parar para falar, como é que a gente embarca nisso? Como é que a gente aborda isso? Eu acho que, para ter clareza do problema, a gente primeiro precisa aceitar o problema. Porque muitas das nossas dificuldades em conseguir desenvolver um raciocínio, uma estratégia, e, consequentemente, um planejamento depois, é por não aceitar aquilo que estava acontecendo, é ter uma rejeição, um medo do problema, é evitar aquilo que está na nossa frente. O que você pode nos dizer em relação a isso? Isso é super comum. Esse trauma, sabe, que a gente tem, tipo, cara, isso aqui me dá um ranço, eu não quero ter que lidar com isso, eu não quero ter que lidar com aquela pessoa, aquele projeto, aquela pessoa me machuca só da maneira como ela fala, então eu travo. Você já passou por isso, e isso é comum nesse treinamento, porque você também é um professor de estratégia, o que você tem a nos dizer? Não, é super comum, assim, sabe, tem razões do nosso cérebro assim, para isso. A gente é programado, tem um livro, é um calhamação desse tamanho, você pode ler se quiser, você não precisa se não quiser, mas chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro de um cara que foi o primeiro não economista a ganhar o Nobel de Economia, chama Daniel Kahneman. E a minha obra dele, ele fala sobre uma coisa que chama Sistema 1 e Sistema 2. E o Sistema 1 é a sua primeira reação sobre as coisas, é você avaliar as coisas de maneira mais rápida, mais reativa. O Sistema 2 é quando você avalia com mais profundidade, tudo mais. O Sistema 1 está sempre pronto a reagir, e o Sistema 2 é preguiçoso. Por isso, uma das principais consequências que a gente tem disso, ele fala sobre isso no livro, é a gente evita lidar com os problemas e a nossa tendência é sempre pular para soluções. Então, se alguém chega lá no seu trabalho e fala assim, a nossa linha de produto garrafinhas está vendendo menos. O que você começa a pensar? Como a gente vai fazer para vender mais? A gente pode fazer uma promoção? A gente pode lançar uma garrafinha nova? A gente pode colocar para o influencer? A gente pode fazer... Você está pulando automaticamente para a solução. Um pensamento estratégico é falar assim, esse é o fato, a gente está vendendo menos garrafinha. Por que a gente está vendendo menos garrafinha? O que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Por que tal situação me incomoda, que você falou numa relação? Por que tal coisa é tão difícil? Sempre que você pergunta por quê, você está passando mais tempo com o problema. Quando você passa mais tempo com o problema, você tem mais chance de fazer uma escolha apropriada para resolver aquele problema. Muito bom, vai anotando, hein? Vai anotando, isso que é muito importante. Então, porque não tem muito jeito. A gente é muito desconfortável para falar sobre o problema, mas assim, uma característica de ser mais estratégico, por assim dizer, é você ficar à vontade para falar sobre problemas e passar tempo com eles e não deixar ele te incomodar antes de você pensar na solução. Diz que era o George, essa frase foi atribuída a muita gente, mas George Washington falava assim, se eu tivesse 1 hora para derrubar uma árvore, eu ia passar 55 minutos afiando o machado.
eu não ia já sair batendo que nem um louco, assim. Eu ia estar o mais pronto possível para lidar com aquilo. E a gente tem que aceitar os problemas, encarar os problemas e responder dessa maneira. E teve algum episódio que você se lembra, na sua vida, na sua carreira, que você teve que lidar com um problema que você não aceitou ele, e ele, por um certo tempo, que foi além daquilo que você planejava, te travou, e você conseguiu vencer isso? Sabe que teve uma época, eu trabalhava numa das agências que eu trabalhava, a gente trabalhava com a marca de carro, trabalhava com Honda. E Honda é uma marca japonesa, que eles têm uma visão muito diferente de carros de outros fabricantes, assim, né? A maneira como eles enxergam, hoje eu trabalho para a Volkswagen, é muito diferente da Volkswagen ou da Chevrolet. E eu lembro que a agência não conseguia entender esse cliente. Por exemplo, eles tinham lançado o Fit, e o Fit era um carro 1.4. E a agência ficava transtornada que o carro era 1.4. Falava, esse carro devia ser 1.8, porque as pessoas querem carro 1.8 ou 2.0. Quem quer esse carro 1.4? Só que ficava falando. Depois de um tempo, porque eles são muito racionais, a gente falava isso. Chegou um momento que a gente fez uma pesquisa que ajudou a gente a entender que, na verdade, o problema não era a Honda, era o jeito que a gente estava entendendo a Honda, porque a gente estava querendo solucionar da maneira como a gente queria. O problema não é que era 1.4, o problema é que a gente não entendia, não conseguia explicar para as pessoas essa diferença que a Honda tinha e o jeito que eles tinham diferente de pensar. O que virou muito isso foi uma pesquisa que ajudou a ver as pessoas falando sobre o carro, por que elas gostavam, a gente foi sacando. E isso mostra um pouco, quando você tem um problema, o que você traz para ter perspectiva sobre o problema? Informação. Você pesquisa, você observa, você estuda, e aí você consegue enxergar aquela coisa. Lembra que eu falei que estava invisível? Ela começa a tomar forma, parece assim. Você começa a enxergar, falar, era isso aqui que estava acontecendo. Então, esse foi um exemplo assim muito marcante assim, que eu lembro da minha carreira, assim, até hoje, dessa pesquisa, porque ela me abriu os olhos e a gente passou a enxergar de outra maneira aquela marca como um todo. Qual conselho ou quais conselhos práticos você tem para nós hoje, quem está nos ouvindo aqui, sobre como não travar em problemas, como passar por cima disso, em outras circunstâncias também? Eu acho que a coisa mais importante em problema, quando a gente fala assim, é você ficar confortável em passar tempo com ele. Entendeu? Então, pensa no ambiente familiar, ou no seu trabalho, ou em qualquer coisa. Não pular direto para a solução. Você estava fazendo A, você pulou, agora não está vendendo, eu preciso fazer a promoção da garrafinha. A pergunta-chave que vira tudo é se perguntar por quê. Boa. Você tem que ser uma pessoa muito curiosa e entender por que as coisas estão acontecendo. Meu filho reagiu dessa maneira? O que eu vou fazer? Vou orar por ele, vou ungir, vou ligar para o líder dele, pode fazer tudo isso. Mas acho que a primeira coisa que você devia fazer é parar e perguntar por quê. E, de repente, aquele problema que parece enorme, que você não quer lidar, ele pode até ser grande, mas ele está na tua frente, ele deixa de ser gigantesco, ele deixa de ser um fantasma. Entendeu? Não, 7 anos de fome é um problema grave? É um problema gravíssimo. Agora, 7 anos de fome é melhor do que 8. Ele tem um limite. Eu sei que eu posso chegar, eu sei para quanto tempo eu tenho que me preparar. Quando você enxerga o problema, mesmo que ele seja grande, você consegue ter muito mais essa coisa. Assim. Se apaixone pelos problemas. Assim, é uma dica que faz diferença. Se pergunte por quê, que faz muita diferença. Não é fácil. Não é fácil, não. Chegaram algumas perguntas aqui. Manda ver. Eu já tinha uma pergunta aqui sobre criatividade. O Daniel também é conhecido pela criatividade, ele é palestrante sobre criatividade. E, às vezes, tem essa dualidade, criatividade, estratégia, mas eu vou trazer aqui uma pergunta que eu achei muito interessante, que chegou aqui para mim, que a galera fez e votou, que é a seguinte: qual o papel da fé na hora de construir estratégias que envolvam negócios, marcas e pessoas? Como que a gente envolve esse elemento da fé nessa mistura, nessa receita de estratégia? Eu acho que dá para responder isso de 2 maneiras. A gente pode falar, pensa a fé de maneira mais geral, assim, maneira mais
abrangente quando a gente fala sobre fé. Então, a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Aonde a nossa fé ajuda na estratégia? Ela ajuda, em primeiro lugar, na revelação e ajudando você a enxergar essa coisa invisível, como José enxergou. Ela ajuda, depois, ajudando você a tomar a escolha, falar, será que eu faço isso ou faço aquilo? Ela que vai ajudar e direcionar você na relação e na revelação do Espírito Santo de Deus a chegar aqui. Mas, principalmente, quando a gente olha para a fé, fé na definição mais direta dela, então, fé, convicção de coisas que ainda não são, certeza de coisas que você não vê. O que é a fé? Eu estava lendo Hebreus 11 de novo, e ele dá essa definição e depois começa a falar. Pela fé, Abel entregou uma oferta mais excelente que seu irmão. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão continua acreditando e tudo mais. E eu vejo que a fé, ela faz a gente acreditar no que a gente enxergou. Ninguém viu ainda. O faraó tinha visto 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ninguém mais tinha visto isso. Mas José não só enxergou o que Faraó enxergou, como enxergou que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele acreditou nisso, e ele teve fé que essa revelação vinha de Deus. Porque ele teve fé, ele teve a capacidade de lidar com aquilo por 14 anos. Porque ele acreditava, ele sabia, não, a safra desse ano foi boa, sabe por quê? Porque vai ser boa por 7 anos. Sabe por quê que agora essa safra foi ruim? Porque chegou o tempo da fome. A fé mantém você fixado numa palavra, fixado numa visão. Uma verdade. Numa verdade, exatamente. Numa verdade que nem todo mundo enxergou ainda, que você enxergou, que você recebeu como revelação, e você fala, eu acredito que isso vai acontecer. Então, ela mantém você, ela capacita você a realizar a sua estratégia. Pensa que a estratégia era, eu vou guardar as colheitas grandes para quando vierem as colheitas ruins. Para fazer isso na prática, ele fez porque ele acreditava que isso ia acontecer. Essa fé, essa convicção dentro da gente, faz a gente executar a estratégia. E ela vai, por isso que elas vão se misturando assim. Você precisa de um para outro acontecer. É uma fé verdadeira. Então, você pode falar um pouco mais sobre essa questão de uma verdade, aquilo que você crê, e como isso pode alimentar você a crer naquilo que Deus falou que você tem que fazer, de fato? Eu acho que a nossa... acreditar no que Deus está fazendo, assim, acreditar naquilo, é sempre uma batalha, assim, né? Uma batalha na nossa mente, assim. Então, a gente recebe uma palavra... eu vou dar um exemplo de adoção. Eu tinha uma palavra, ou mesmo antes da adoção, eu tinha uma palavra que eu teria filhos, a gente tentava engravidar, perdia, a gente tentava fazer inseminação, não rolava, a gente tentava entrar na fila da adoção, ia demorar muito tempo. Tinha muitas coisas que diziam para mim que aquilo não ia acontecer. Mas tinha uma palavra que dizia que aquilo ia acontecer. Eu tinha que escolher acreditar nessa palavra, de novo a escolha está aqui, e porque eu sabia que isso era verdade. Ainda que aqueles sinais fossem opostos, essa verdade, e eu me preparava, e eu agia, e eu escolhia, ou seja, eu fazia as minhas estratégias de acordo com essa verdade. Eu nunca deixei de me preparar para ser pai, deixei de me preparar para ter filhos. Então, quando a fé revela para nós, a fé faz a gente enxergar uma coisa invisível, e a fé faz a gente enxergar uma verdade invisível, ela fica verdadeira, a gente pode, de verdade, fazer planos, estratégias e trabalhar em cima disso, porque isso é real. Amém. Isso vai acontecer. Amém. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me posicionar para isso, eu vou me planejar para isso, e eu vou me colocar diante de Deus para isso. Assim. Amém. Eu não sei você, mas Deus está falando comigo. Amém? Amém.
Estou aqui, mas estou recebendo também. Deus está me ministrando. Eu vou para mais uma pergunta. Chegaram perguntas muito boas aqui. Mais uma pergunta pessoal. Diz o seguinte: em sua trajetória profissional, como você lida com temas culturais complexos, como identidade, consumo, comportamento, ideologias à luz da sua fé? Como é que você consegue traçar uma estratégia e, ao mesmo tempo, lidar com aquilo que o mundo secular pensa? Essa questão é uma questão que sempre vem bastante, assim, as pessoas sempre trazem bastante, porque ela é muito presente, né? E eu acho que, principalmente numa área como a minha, eu trabalho com consumo, trabalho com marcas, com comunicação. Tendências, né? Isso, assim, com tendência, você está sempre muito na linha de frente e se relacionando com pessoas que têm visões muito diferentes da sua, né? E eu acho que eu sempre fico pensando como Jesus fazia, assim, né? Jesus se fez homem, morreu na cruz por nós, porque o plano lá com Adão não deu certo, assim, né? Tudo deu errado a partir daí. Jesus era uma ilha de coisa certa num mar de coisas erradas e tudo mais. E Jesus, ele não era a condenação, ele era a salvação. Ele era aquele que vinha e se fazia igual aos outros. Então, eu sinto que nessa questão, em convicção, ideologia, muitas vezes os cristãos assim, a gente se coloca numa posição de superioridade que eu acho que não ajuda. Você tem que se colocar numa posição de servir. Boa. De servir aquilo, de servir. Você está servindo aquela... Eu sirvo as marcas que eu trabalho, eu sirvo as pessoas que eu lidero, e o meu papel é trazer para essas pessoas, para essas marcas, o melhor da verdade, da revelação, do que eu puder ter para entregar para elas, assim. E Deus, ele vai te dando graça nesse processo, assim, para você não ficar por cima, se você não ser o vingador do negócio. E Deus também te coloca em situações onde você pode falar a verdade, as pessoas vão percebendo a diferença, as pessoas sabem para que elas buscam você e você caminha por isso, assim, sabe? Se você colocar a roupa do justiceiro, Jesus não colocou isso, sabe? Muito bom. Jesus não saiu dando chibatada em fariseu e pecador. Ele saiu ensinando, falando, saiu dando chibatada em quem vendia no templo, sabe? Muito bom. A gente tem que guardar as pessoas têm que poder contar com a gente, formar essas relações e não ficar com medo, assim, sabe? E a gente é luz do mundo e sal da terra. Amém. Você não precisa ter medo de se esconder ou de se misturar. Você não pode se achar melhor. Você está lá no meio, as pessoas vão te conhecer, assim, sabe? Eu trabalho com pessoas muito diferentes, com valores muito diferentes, e a coisa flui, cara. Flui sempre que eu tento não fazer as pessoas se sentirem julgadas, assim. Amadas? Amadas, com certeza, apoiadas, e elas começam a ver você assim pelo valor que você traz. No fim das contas, agora eu estou falando bem profissionalmente, assim, né? Você é o valor que você traz para uma equipe onde você está. Esse é o que você é. Entendeu? O que você está trazendo para lá? Você está trazendo clareza, você está trazendo revelação, você está amando as pessoas, você está sendo um bom testemunho. Esse vai ser o teu valor, assim, entendeu? Talvez se perguntasse para um monte de gente que trabalha comigo, assim, se perguntasse assim, você queria que viesse trabalhar um cara crente aqui? Os caras iam falar, não quero, esses crentes são tudo estranho, não sei o quê, não quero. Falar, beleza. Esquisito. Talvez se perguntasse em outro momento para ela, você quer que o Daniel trabalhe aqui? Não, pô, o Daniel é super importante na equipe, ajuda, tudo mais. Eu sou crente, não deixe de ser crente para ela. Sabe? Porque, na verdade, é a gente que pode fazer isso mais pensando em servir e colaborar, assim. E Deus vai preparando a gente para a gente não ter que se misturar naquilo que não precisa, vai poupando e vai fazendo a gente fazer essas escolhas. Ou seja, nós devemos traduzir espiritualidade no valor que vai impactar aquela pessoa. Exatamente. Eu lembro de uma situação, uma história muito bacana, assim. Eu estava numa agência que eu trabalhava, na OGV, e a gente tinha algumas pessoas cristãs, muito jovens cristãos. Eram estagiários, gente do começo de carreira, assim. Tinha gente aqui da Zion, e
E aí essa galera começou a fazer uma reunião de oração na igreja, na agência. Se juntava numa sala na hora do almoço, ia lá para orar. E aí eles me convidaram, me conheciam aqui da igreja, me convidaram e eu fui lá e comecei a participar das reuniões. E foi tão lindo. Sabe como era a oração que eles faziam, cara? Eles começavam orando um Pai Nosso, depois eles oravam pelas mensagens que a agência emitia. Eu estou colocando propaganda no mundo. Eu estou fazendo as mensagens, as coisas que a gente fala no mundo, na propaganda, na comunicação, elas têm efeitos sobre a sociedade. Não só de consumo, mas de valores, de tudo, de comportamento. Então, a gente orava para que as mensagens que a gente colocasse no mundo impactassem positivamente. Eu não trouxe isso, foi aquela molecada que trouxe. E eu achava lindo fazer isso. E depois a gente orava pela liderança da empresa. Isso, para mim, era um exemplo tão claro de como a gente podia fazer. Depois, cara, entrou o CEO da empresa, entrou na reunião, conheceu Jesus através de outras pessoas. Foi só loucura, gente, acontecendo. Por quê? Porque aquelas pessoas começaram a reunião e depois, quando eu fui fazer parte delas, isso continuou também, decidiram abençoar aquele lugar e o que aquele lugar fazia. Muito bom. E isso, para mim, é o maior segredo. Se você está lá, se você fala assim, se você se coloca na roupa de abençoar, é uma roupa muito diferente de eu vir aqui consertar. Sabe? Eu vim aqui consertar esse negócio. Agora, vocês estavam precisando de um cara que nem eu. Não vai dar certo isso, bicho. Vai abençoar que faz diferença. Uau. Uma salva de palmas para Jesus, porque essa aí eu não estava esperando e você também não estava esperando. E eu falo em nome da nossa geração, é um anseio nós sabermos se eu estou lá, eu vou me contaminar, mas eu estou lá, eu vou trazer luz, ou eu estou lá por um propósito. Até chegou uma pergunta aqui, que eu já conecto com isso, que é como saber o momento de mudar de área, ou mudar de empresa. São anos na mesma área, mas chegou aquele momento que não faz mais sentido, ou que eu não vejo propósito no que eu faço. Talvez a gente não consiga enxergar o propósito, né? Mas Deus tem um outro propósito por trás. Com certeza. Eu falo com muita gente em mudança de carreira, que faz algum shift de carreira, assim, né? E acho que essa é uma pergunta legal, e sendo bem prático, assim, acho que o que importa numa mudança de carreira é você sempre pensar, você sempre está negociando com o mercado. Entendeu? O mercado quer algumas coisas e você tem algumas coisas para oferecer. Talvez ele queira coisas que você tem, talvez ele queira outras que você não tem. Então, assim, sempre que você está fazendo uma mudança de carreira, você precisa, parar para refletir o que você tem para oferecer. Eu conheço muito desse segmento, eu já fiz muito disso, eu já fiz tal coisa, mas agora você quer fazer uma coisa diferente. Aonde isso que eu tenho é mais valorizado? Então, por exemplo, se você trabalhava em planejamento e agora você quer trabalhar na área de marketing, trabalhar na agência, quer trabalhar na área de marketing. Não é um movimento que eu queira fazer agora, mas vou dar um exemplo comigo. Eu trabalhei muito com o mercado automotivo. Se eu fosse procurar emprego em uma marca, eu talvez começaria pelo mercado automotivo. Por quê? Eu tenho uma coisa para vender que eles podem valorizar mais. E aí eu consigo fazer e trocar isso. Então, acho que a primeira coisa importante é você pensar racionalmente assim, que negócio você está fazendo com o mercado para fazer essa troca. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer trocas malucas, você pode até fazer, Deus pode te dirigir para isso, mas assim, que você provavelmente vai ser difícil financeiramente, assim, porque você vai ser pouco competitivo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, falando mais sobre essa sensação de propósito, é uma coisa sobre clareza. Teve um momento da minha carreira que eu fiquei desempregado e eu fiquei muito preocupado. E eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que mudar de carreira. Eu não tinha as meninas ainda. E eu lembro que eu peguei na minha mesa da sala e eu comecei a esboçar muitas possibilidades de carreira. Então, eu gosto de cozinhar. Falei, eu era mais novo do que eu. Eu falei, e se eu virar chefe? E se eu fizer isso? E se eu parar e for estudar? E se eu virar acadêmico? E se eu abrir um negócio? Eu lembro que eu coloquei um monte de possibilidades, eu conversei com a Carla, assim, e eu tinha muito essa pilha de virar chefe, de cozinhar. Né? Aceito o convite já. Obrigado. Tá convidado. Cara, eu
eu lembro que eu desenhei, coloquei prós e contras. Sabe qual foi o contra que me pegou no negócio ser chefe? Isso vai me custar um esforço gigantesco e talvez eu seja médio. Eu vou ter que estudar, trabalhar, ralar, fazer o quê? Fazer um monte para descobrir que depois eu sou mais ou menos. Falou, tem coisas que eu sei que eu sou bom nessas coisas. Eu acho que o meu propósito está por aqui. Muito mais do que nas coisas que você é mais ou menos. Então, acho que tem um sinal de Deus assim nisso. Isso foi um momento onde eu percebi isso, onde eu refleti sobre isso. Assim. Certo. Eu vou aqui para a pergunta mais votada. Você já respondeu parcialmente ela, mas talvez eu consiga arrancar alguma coisa de dentro de você ainda para a galera, que é: como lidar com ataques contra a sua fé no ambiente de trabalho? Você já respondeu que vai muito da nossa postura, da nossa consciência, da nossa revelação, de eu não estou chegando aqui para ser o salvador, mas para ser o abençoador. Mas e quando existem muitos ataques e você não consegue mais suportar, o que a gente pode fazer para suportar esses ataques contra a nossa fé? Eu sempre... Cara, teve uma vez, eu estava numa agência e aí o presidente dessa agência, de repente, levou, outros tempos, tá? Se empolgou e levou todo mundo para comer, sei lá, do nada, 120 pessoas para comer no fogo de chão. Quantas pessoas? Sei lá, mais de 100 pessoas. Beleza. Do nada, assim, hoje a gente vai. Tá bom, então vamos. Fui lá comer no fogo de chão, né? E chegou lá, começou a pedir bebida, começaram a beber, não sei o quê. E todo mundo sabia, eu tinha a minha Bíblia na minha mesa do trabalho, todo mundo sabia que eu que era cristão, que eu servia na igreja e tal. Faz muitos anos isso. E aí o presidente da empresa naquela época começou a ficar bêbado. Começou a ficar bêbado. E ele começou do outro lado da mesa, sei lá, de 120 pessoas, e falou: "Ô, Dani! Dani! Eu tô bêbado, mas não é pecado não, viu? Tô bebendo, mas... O cara começou ali, assim, de alguma maneira, a minha a presença de Deus, Uau. que estava em mim ali, eu não estava julgando ele. Eu não estava julgando aquela pessoa e tudo mais. E aí, eu primeiro, qual foi a minha reação, assim, né? Ele estava afrontando, estava falando, você está me julgando, né? Porque você é crente. Aos berros, o presidente da agência, bêbado, no fogo de chão. Aos berros, do outro lado, né? Aí é assim, o que eu consegui pensar, e eu acho que é uma coisa certa, eu não comprei a briga. Muito bom. Eu não comprei a briga. Eu falei, não, tá tudo certo, bicho. Beleza, tô aqui comendo, toma a sua aí, é nóis, assim, entendeu? Então, acho que... Você tá pagando, eu tô comendo. É assim, ó, a primeira vez que eu preguei, eu lembro que eu preguei era sobre conflito, e era assim, e era uma coisa meio, quando um não quer, dois não brigam, entendeu? Muito bom. Maria e Isabel entraram em acordo, Ana e Penina brigaram, Ana e Penina não, Sara e Agar ali brigavam, mas Ana e Penina não brigavam, porque Penina provocava, mas Ana não comprava aquela briga. Uau. Ana não comprava. Então, assim, a primeira coisa de você não comprar é muito poderosa. Ah, mas Daniel, o cara está falando com o outro lado. Se puser numa sala e falar, o que você acha que você é, seu crente, o que vocês estão fazendo com o Brasil, colocando os evangélicos, tudo de fora, cara, não engaja na briga. O que Jesus faria, né? Não engaja na briga. Como você pode se relacionar com aquela pessoa? Porque, assim, a pessoa, quando ela está brigando, assim, ou te afrontando pela tua fé, ou você acha isso, né? Ah, eu sou tal coisa, você é contra isso que eu faço, né? Não engaja. Mantém uma relação com aquela pessoa, consegue manter um amor com aquela pessoa que, a coisa, você sai do outro lado e passa. E depois, foi engraçado que depois de uns dias eu fui fazer uma apresentação, e era a primeira apresentação que eu ia fazer num cliente grande. E esse cara estava lá, depois ele ia na reunião e eu não estava confortável de fazer a reunião com ele.
era no cliente. E aí, ele estava meio assim, atrasado para sair, estava na sala dele, estava o cara passando mal. Aí eu comecei a orar. Olhem com sabedoria o que eu estou falando, assim, tá? Falei, Deus, se não é da tua vontade, que ele não vá. Então, que ele não vá. Não quero fazer com esse cara lá na sala, vou com os clientes, vai ter as outras pessoas, beleza? Mas que ele não vá. Aí o cara começou, coitado, começou a ficar mal, não sei o que, da reunião, assim, e não foi na reunião, assim, sabe assim? Então, ao mesmo tempo que ele estava falando daquela coisa também, existe uma autoridade maior em você que vai te colocar nas situações corretas com as pessoas corretas. Amém. Entendeu? Deus me poupou de estar naquela apresentação com aquela pessoa, não me poupou dele falando daquela maneira, mas eu, por sabedoria de Deus, me poupei de entrar naquela briga e depois Deus me poupou de estar naquela sala, numa outra situação com esse cara. Então, é assim, o Theo sempre fala, né? Não, você não precisa defender um leão, cara. Você não precisa defender um leão. Não veste essa capa do vou colocar tudo em ordem aqui, porque você vai conseguir muito mais sucesso. Sensacional, sensacional. O tempo está acabando, então eu ia entrar aqui algumas perguntas, principalmente sobre criatividade, ele que é uma referência de criatividade, mas eu já vou apontar para o Connections Talents. No dia 11 ele vai estar dando uma aula no Talents, e aí eu vou entrar lá e eu vou fazer essa pergunta de criatividade também. Vamos ver se a gente disponibiliza esse link da aula dele para todo mundo. Vamos ver, vamos bater 500 pessoas aí nessa aula, vai ser uma benção. E caminhando para o final, eu quero trazer um pouco do nosso anseio, Daniel. Eu acho que também você teve que lidar com isso ao decorrer da sua vida, nós temos o desafio de equilibrar nosso chamado ministerial, nosso chamado profissional e também o nosso chamado dentro das nossas casas, com as nossas famílias. E foi aí que a questão da fé, pelo seu testemunho, ela veio à tona por meio de tudo aquilo que Deus fez com as suas filhas e, posteriormente, com cultura da adoção. Então, eu quero que você conte um pouco do dia, inclusive, que você conheceu suas filhas, que é um testemunho que você já contou, e é um dia marcante na sua carreira, e como que você interpretou, como que Deus te direcionou nisso, e pudesse falar um pouco para a gente. Nós passamos 10 anos tentando ter filhos, a gente não conseguia ter filhos, a gente já tinha os planos de adotar, a gente decidiu adotar, começamos a nos preparar sobre isso, e quando eu estava no processo, que foi um processo pensado, trabalhado, eu perdi o emprego. Foi essa vez que eu perdi o emprego. E eu perdi o emprego assim, eu caí feio ali, foi, sabe, de uma situação que eu não esperava, num momento muito ruim, e eu fiquei muito tempo desempregado. Eu cheguei a ficar 1 ano desempregado nessa época. E eu lembro que eu estava mudando de apartamento para o apartamento que eu moro hoje. Eu estava infeliz na igreja que eu estava, não estava rolando. Aí eu tinha perdido emprego, queria ter filho, adoção, não sabia quando ia sair. Deus falou um dia para mim assim, começa pela igreja. Tudo estava bagunçado junto. Deus fez uma escolha por mim, me deu uma estratégia. Começa pela igreja. Eu conheci a Zion, vim para cá, fui para o Raízes, foi incrível, mas continuava desempregado. Comecei com um negócio próprio e esperando. A gente ia viajar. E na volta da viagem, a gente ia viajar e depois de um tempo falaram mais ou menos que ia talvez ser o tempo de sair a adoção. A gente ligou no fórum e falou, tá saindo a adoção de 2 anos antes de vocês, vai demorar ainda. A gente ficou mal, mas eu lembro que a gente teve 40 dias em Sião, a gente foi para a sala de oração, um dos primeiros, assim. E naquela noite a gente estava com o pessoal do nosso link e a gente orou muito pelos nossos filhos e por adoção no Brasil. E depois de algumas semanas, teve uma troca no fórum, trocaram o juiz, veio uma juíza que fez tudo andar, e aí era uma terça-feira, eu nunca vou me esquecer, eu estava na sala, trabalhando, eu tocando telefone, era a Carla falando, fórum? Sim, a gente quer adotar? Sim, queremos, continuamos querendo. Ela veio correndo assim para mim, eu lembro que ela veio correndo, sim, queremos sim. Ela falou, 2 meninas, irmãs, gêmeas, Paulo e Pietra. Sim, eu falei, caramba, gêmeas. Veio naquela hora, né?
terça-feira, imagina, foi uma alegria enorme. Eu estava desempregado, lembra? Fiquei 1 ano desempregado. Eu ia ser pai de gêmeas. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, a secretária do CEO da Ogilvy me ligou. Na quinta-feira de manhã, eu fui conhecer esse cara, que me fez uma proposta. Eu trabalhei por quase 10 anos lá. À tarde eu conheci as meninas. Eu lembro que quando eu conheci as meninas, elas ficavam no abrigo, elas ficavam lá embaixo, assim. Elas iam subindo a escadinha bonitinhas. E quando eu olhei as duas subindo pequenas, elas tinham 1 ano e 8 meses. Eu lembro que meu coração derreteu de um jeito que eu falo sem brincadeira para vocês, que a única vez que eu senti aquilo foi quando eu vi a Carla entrando na igreja. Assim. As únicas 3 pessoas que me fizeram sentir daquele jeito foi a Carla, a Paula e a Pietra. E aquilo aconteceu, aquele emprego veio tão na hora como eu precisava, assim, que parece brincadeira, mas foi assim, terça, quarta, quinta. Depois de umas semanas eu comecei, numa sexta-feira, numa viagem no Rio, as meninas chegaram no sábado. E Deus tinha preparado, porque a nossa vida está toda conectada nele, e tinha preparado esse tempo para chegar. Então, a adoção é um tema gigante também que a gente ama falar e sempre. Glória a Deus. Deus conduziu tudo e conta pra gente rapidinho do Cultura da Adoção e depois vou pedir para você orar por nós. O Cultura da Adoção é um projeto aqui da Zion, que a gente fica ligado aos G52, mas para estimular a causa da adoção no meio da igreja, para estimular uma cultura de adoção. Então a gente tem cursos, a gente está fazendo um curso agora, adoção na prática, para quem quer se preparar para isso. E eu sinto muito, já tenho sentido muito entre jovens como vocês, de chamar muitas pessoas para o apadrinhamento afetivo. Apadrinhamento afetivo é quando você vai ser referência, você vai discipular uma criança ou um adolescente que não vai ter referência. Então, colocaram o QR Code ali para o curso e para uma reunião que a gente vai realizar dia 20 de setembro agora, para você conhecer mais sobre apadrinhamento afetivo. É uma oportunidade excelente de você impactar essa causa antes de adotar e fazer. E eu creio que é uma coisa que, antes de você ter família, poder ter filhos, você pode ser referência para alguém. E isso vai mudar a sua vida, além de mudar a vida de uma criança. Amém. Glória a Deus. Quem aqui está sendo abençoado e foi abençoado por tudo aquilo que Deus fez na vida do Daniel? Eu estou sendo e eu queria que isso aqui continuasse, esse podcast. Mas eu quero agora pedir, nesses poucos minutos finais, que o Daniel liberasse a graça de Deus sobre a vida dele, na esfera de negócios, como nós vimos, na esfera da família, e desse coração como um coração de Cristo, um coração de adoção, de conseguirmos enxergar além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Eu quero, Daniel, se você puder orar ficar de pé, pessoal, e declarar sobre nós isso. Feche seus olhos onde você está. Eu creio que Deus quer colocar sobre a sua mente essa capacidade de pensar estrategicamente. Feche seus olhos agora. Se você deseja isso, começa a pedir para o Senhor, para Ele tocar a tua mente agora. Que você tenha capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Que o Senhor venha sobre você. Em nome de Jesus, Deus, eu oro agora por cada vida que está aqui. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor coloque sobre eles a mente de Cristo, Pai. A mente de Cristo é uma mente que não tem medo de problemas, que não enxerga as coisas com fantasia ou com medo, Senhor Deus. A mente de Cristo que enxerga tudo como elas são e sabe que o Senhor é mais poderoso que tudo. Eu declaro sobre eles capacidade de enxergar o invisível e capacidade de fazer escolhas corretas, de não ficar preso em dúvida, mas ser liberado. Eu declaro crescimento profissional, declaro capacidade de viver novos desafios, novos patamares, de impactar com valor as suas equipes, e declaro essa capacidade de pensar estrategicamente sobre a vida pessoal e familiar de cada um deles, que em cada área da vida deles, Senhor Deus, eles tenham essa capacidade sempre, todos os dias, em nome de Jesus. Abençoa, levanta pessoas para adotar, para apadrinhar. Sim, Senhor. E eu te agradeço por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro para que
toda e qualquer fortaleza mental, todo e qualquer pensamento que não vem de Cristo, seja cativo agora e lançado fora, em nome de Jesus. Eu oro agora que venha a convicção, isso que o Daniel orou, a mente de Cristo sobre os nossos jovens, o protagonismo de estarmos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, manifestando o reino de Deus em poder e glória, com coragem, ousadia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus e glorificar aquilo que Ele está fazendo em nós. Senhor Deus, libera mais coragem, Senhor. Coragem, Pai, em nome de Jesus. Amém.